Qual é? Tudo bom? Eu sou o Pedro e eu vim falar hoje sobre um pouco de eleição. Já que hoje é dia de eleição aqui onde eu moro. Um pouquinho mais falando sobre o segundo debate e alguns outros debates que teve, mas as pérolas mesmo assim. Tipo, começando pelo debate de ontem. Que simplesmente quem fosse mudo ganhava, porque o tanto de bosta que o Bolsonaro fala é praticamente dando munição pro Lula, mas o Lula é tão retardado que pega e dá tiro no próprio pé. Por exemplo, teve uma situação que, se eu fosse o Lula, eu tinha dito assim: tanto a Amazônia é pra comer índio bem passado? Ou pra que esse gelo de 100 anos, sendo que o pessoal durante o seu governo morre antes dos 50? Eu não entendi porque ele não falou, seria muito inteligente, acho que ele teria até ganho o debate momentaneamente junto com a mídia inteira. Mas não, ele pega e fala o seguinte: você imita as pessoas morrendo afogadas durante a pandemia. Pause. Acho que então o pessoal que morreu no tsunami aqui no Japão e de Fukushima foi de Covid. Aí depois ele pega, continua e chega numa parte que ele fala: durante o seu governo a taxa de alfabetização foi a mais baixa de todas. Olha, assim, eu só acho que o pessoal que tá no governo dele, que tá sendo alfabetizado, sofre um pouco da pandemia, porque fica em casa por causa do lockdown. E a maior parte desse pessoal não tinha nem nascido, porque de 0 a 4 anos, que é o período durante um mandato, que é 4 anos, né, de presidência no país, ele devia ter pensado no anterior, que veio da Dilma, que era do PT, que o pessoal que foi alfabetizado veio do governo da Dilma. Pensa um pouco, porque ele literalmente pegou uma espingarda e deu tiro no próprio partido. Enfim, aí uma outra coisa que também achei muito da hora durante uma entrevista é a forma que o Lula não responde as coisas. Durante o debate na SBT, o Ratinho pegou e perguntou: como você vai aumentar o salário mínimo? O Lula responde: aumentando. Errado não, tá? E como que ele vai fazer com a economia? E como você vai aumentar a economia do país? Crescendo ela. Como o seu ministro da economia vai trabalhar? Trabalhando. O cara é um gênio, não é mesmo? Eu tô incrível. O Lula literalmente responde com uma palavra, sem dar uma explicação quase alguma. Mas quando ele é questionado pelo Bolsonaro, ele simplesmente não responde. Por exemplo, durante a entrevista de ontem na Globo, teve uma pergunta muito interessante que foi: ô Lula, por que o seu partido afirma que eu irei acabar com o 13º, as férias remuneradas, as horas extras e não irei aumentar o salário mínimo? O Lula não respondeu essas perguntas, ele ficou enrolando e não respondeu até o final do debate, que ele literalmente praticamente ignorou o que ele disse e depois pegou e falou: e o Viagra? E o Bolsonaro pega e responde: o Viagra é de uma forma medicinal para ajudar o pessoal do exército. Aí o Lula responde, inteligente até: mas e o outro pessoal? Ele falou: mas é negócio tipo de próstata, alguma coisa assim. Eu peguei ali um pouquinho sobre os efeitos do Viagra, mas eu não entendi muito bem, porque as únicas coisas que eu vi foi circulação nas cavidades da alguma coisa do pau, alguma coisa assim, pra deixar o pau duro. É isso que é a única coisa que o Viagra serve, que eu entendi. Mas beleza, se o Bolsonaro tá falando que tem algum uso medicinal nisso, ok. Agora que eu falei um pouquinho do exército, também teve uma parte de algum debate em que o Lula foi questionado assim. Não, questionou o Bolsonaro afirmando também assim: foi a pessoa que mais ajudou as Forças Armadas. Eu dei navio à Marinha, eu dei avião da Aeronáutica e dei coturno pro Exército. Olha, se você para um pouco e reflete sobre isso, a Marinha sem navio é um grupo de natação.
A aeronáutica, sem um avião, é um grupo suicida. Então, caraca, o Lula é inteligente pra porra, hein? Nem falar nada, não. Aí, mas fazer o que, né? Aí, agora, tipo, um pouquinho sobre o desemprego, que o Lula também comentou, falando que o desemprego atual era o maior de todos, blá 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 blá. Isso também vem junto um pouco com a alfabetização, porque, querendo ou não, emprego tem. As pessoas que procuram não são qualificadas, porque elas não estudaram. Muitas vezes por falta de oportunidade mesmo, com certeza por causa da pandemia. Mas tem que pensar um pouco que todo mundo tem a oportunidade de trabalhar. Entende? Porque você simplesmente só precisa ter qualificação. E qualificação você consegue estudando. Então, a gente não pode falar que a culpa do desemprego é do Bolsonaro. É pela falta de interesse das pessoas, porque o conhecimento é público, tem biblioteca pública em quase todas as cidades, tem na internet que tipo de graça, assim, você consegue em qualquer lugar, você vem, pega um Wi-Fi, qualquer telefone, hoje em dia um smartphone consegue entrar na internet, você consegue estudar por lá, você consegue ter alguma qualificação, entende? E também tem as partes do Felipe Neto e da mídia, que eu vou falar um pouquinho depois. E outra parte muito interessante de se falar é sobre a mídia, como o Felipe Neto e tal. Que eu, pessoalmente, eu acho muito, muito ridículo o que o Felipe Neto tá fazendo. Como cortar a amizade simplesmente por causa de política, entende? Você pensa um pouco, o Felipe Neto não consegue separar, tipo, o pessoal do político, entende? Ele literalmente pegou, tá atacando o John Vlogs, simplesmente porque ele convidou, eu não sei se foi alguém da família Bolsonaro ou se foi algum amigo que é bolsonarista. E ele pegou, começou a massacrar o cara no Twitter. O que é ridículo, pessoalmente, assim, falando. Eu não acho legal, assim, você terminar uma amizade simplesmente por causa de política. Assim, você pode, você é livre pra fazer isso, mas eu acho uma coisa muito chata, sabe? Meio desnecessária. Mas, como sempre, todo mundo tem sua liberdade de expressão. Só que parece que o Felipe Neto não quer dar essa liberdade de expressão para as pessoas, sabe? Porque na minha, o que eu acho que é uma liberdade de expressão é: você pode dizer tudo o que você quiser, contanto que não acabe ofendendo a integridade de alguma pessoa. E o Felipe Neto faz isso um pouquinho demais às vezes. Por exemplo, ele pegou e esculachou o Neymar. Só porque o Neymar vai votar Bolsonaro. Mas obviamente também tem muito bolsominion que fica esculachando os famosos, principalmente por votarem no Lula. O que eu pessoalmente não acho, não deveria nem existir isso, porque começa que voto é secreto. Eu acho que não devia ter essas campanhas que famosos ficam ajudando políticos, essas coisas assim, pra conseguir voto. Porque não faz sentido ser voto secreto. É a mesma coisa de você estar meio que vendendo seu voto, assim. Ou você está praticamente vendendo seu voto. Também tem uma coisa muito interessante que, tipo, se você perceber, a mídia inteira tá em cima do Lula. Eu não sei, provavelmente eles vão ganhar alguma coisa com isso. É porque, pessoalmente, pelo que eu vejo, tá? O governo do Bolsonaro, que ainda não tá muito bom comparado ao que ele era até um pouco no começo. No começo era bom. Durante a pandemia ficou uma bosta. Uma merda, bem mais merda mesmo. Mas agora nesse ano tá melhorando tudo, tipo. Uma coisa que eu achei muito da hora do Bolsonaro é que ele tá terminando as construções que o PT teve uns 10 anos pra se finalizar. Pera que minha encomenda chegou, pera. E de pizza. Enfim. Eu tava falando sobre a mídia, né? Eu provavelmente acho que a mídia vai ganhar alguma coisa assim com isso, porque não faz muito sentido elas estarem tão em cima assim do Bolsonaro, porque tem muita coisa que o Bolsonaro na real tá fazendo e que tá fazendo alguma diferença assim. Por exemplo, ele termina as construções que o PT teve 10 anos pra tentar finalizar, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque preferiu estar roubando. Eu vou falar que o Bolsonaro não rouba, blá 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 blá, todo mundo é político, rouba, com certeza. Só que, porra, teve 10 anos pra terminar uma construção, tem que esperar um cara retardado assim pra terminar, mano. Ele é tipo o Trump, sabe? Do ex-presidente dos Estados Unidos. Que eu gosto um pouco da forma que o Bolsonaro gere o governo. Mas as opiniões dele são muito ridículas. Então, tipo, você acaba merecendo um pouco ele.
Então, por isso que o meu voto, se eu pudesse votar, eu não votaria em nenhum deles, porque pra mim ambos não fazem diferença pro país, eles não vão melhorar ele. Mas enfim, o que eu posso fazer? Nada, porque eu simplesmente sou uma criança, sou um adolescente de 15 anos, que vai fazer 16 ano que vem, 2026 eu posso votar, tá? Só jogar. E em resumo, é falar que tipo, eu acho incrível como até mesmo, se você perceber a mídia, eu vou dar um exemplo muito bom pra vocês. É se vocês verem uma manchete da Globo e da SBT sobre o Bolsonaro. A Globo é patrocinada pela PT. Então dá pra entender um porquê que a Globo também ficou esculachando muito o Bolsonaro. Por exemplo, tem algumas manchetes sobre o Bolsonaro que saem nas duas emissoras e você percebe a diferença do que tá escrito. Uma tá tentando totalmente destruir a imagem do Bolsonaro e outra simplesmente tá tentando contar o que aconteceu. Por isso é que, tipo, às vezes até dá uma desmerecida até no Lula por causa disso. Por isso eu, tipo, mas no final do vídeo eu vou falar meu voto. Se eu pudesse votar hoje.